Fala aí, pessoal, aqui é o Zé Eduardo do Footstats. Pessoal, não, fala aí, palmeirense, aqui é o Zé Eduardo do Footstats, né, mas, mano, hoje é dia do Palmeiras. Hoje é dia do Palmeiras, torcedor palmeirense tá feliz da vida, comemorou a madrugada inteira aí lá na Rua Palestra Itália. Mais um campeonato importantíssimo, um campeonato brasileiro, vencido, apertado, o Flamengo chegou forte no final, mas não deu pra ninguém, foi do Palmeiras, um segundo turno / Filipão, se confundindo ali, com uma campanha incrível, aliás... Pode bater o recorde do Corinthians ainda, né? O jogo contra o Vitória, palmeirense, você vai lá pra comemorar a taça e a faixa e não sei o quê. Se vencer, como é que é a história? Empata o número da pontuação do Corinthians no primeiro turno do ano passado, aquela campanha invicta. Que a gente aqui fez um vídeo falando, ninguém nunca mais vai bater, não sei o que, já não pode acontecer agora. Empata em número de pontos e aumentaria no saldo de gols. Ficaria exatamente com um gol a mais no saldo de gols, se ganhar de um gol de diferença. É um fio de cabelo a mais, mas pro palmeirense contra o corintiano isso acho que vai valer já. Sempre faz a diferença. É, legal. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar muito de Palmeiras e é isso aí, vamos começar. A gente vai dar uma requentada em algumas telas. Porque a gente falou durante o ano, a gente pegou algumas coisas que nós falamos, atualizamos, vamos mostrar aqui, né, Masman? Vários números se consolidaram, outros números apareceram, que melhoraram depois. Outros que já estavam... Vamos fazer justiça ao Roger Machado. O Filipão não pegou terra devastada. Eu sei que ninguém nunca falou isso, tal, mas é importante lembrar, o Roger Machado deixou uma base bem interessante. Essa tela aqui é do Índice Footstats, a gente usou ela no nosso vídeo lá atrás, ainda quando o Palmeiras não era líder no Campeonato Brasileiro, mas já era líder no Índice. Foi na virada do turno, depois da vitória contra o próprio Vitória, que encara agora no fim de semana. 3-0, né? 3-0. O Palmeiras assumiu a liderança nesse Índice Footstats e de lá não saiu mais. A gente vê bem aqui nesse ponto a curva exatamente que assumiu. Aqui. E aí foi daqui pra cima, o Flamengo com uma campanha de recuperação bem legal com o Dorival, a partir daqui mais ou menos. Chegou perto até, mas o Palmeiras não deu para chegar de braçada no fim. O índice, a gente vai repetir, é o futebol jogado, é a soma das estatísticas produzidas pelos jogadores em campo, não reflete, a gente não se preocupa com o placar, porque você pode jogar bem e perder ou empatar, o que a gente diz é, continue jogando assim que a vitória vai acontecer. Baseado nisso, lá atrás, eu apostei no Palmeiras ser campeão, porque ainda com o Roger já tinha os números bem interessantes, mas eu vou falar o meu raciocínio qual foi, mas mano... Apostei pesado, tá? Eu vou te falar qual foi o meu raciocínio. Por conta da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro seria muito intenso no segundo turno, ou depois da Copa, evidente. Muitas rodadas apertadas. Para mim, quem tinha elenco ia levar uma vantagem enorme. Eu sabia que o Grêmio tinha um cobertor muito curto, o São Paulo não tinha número no índice que sustenta. Você vê que o São Paulo jamais foi líder. Virou o turno na liderança do Brasileirão. E não no índice líder, e agora está em sétimo, né? A gente elenca os times do G6, mas o Atlético Paranaense passou o São Paulo já na produção no índice Footstats. Entendi. De modo que eu falei, olha, eu acho que o Palmeiras ainda disputando, tem 3 campeonatos, não sei o quê, e o meu raciocínio foi esse. Vai precisar de muito elenco. O meu medo, quando eu estava fazendo esse raciocínio, era, de fato, o Flamengo era um perigo bem claro e acabou, porque também tinha banco. E Inter, acho que foi a melhor surpresa do campeonato, talvez. Vindo da Série B, uma campanha boa, né? Eu não esperava. O Atlético Mineiro levou uma cacetada no primeiro terço do campeonato, que perdeu o melhor atacante até aquele início. Até o início da Copa do Mundo. Roger Guedes está com os números ali em cima ainda, o Blanco machucado. E o melhor volante do campeonato. O Atlético Mineiro perdeu esses dois. Acho que não seria campeão porque a zaga não foi legal de qualquer jeito. Mas tomou uma pancada forte aqui num determinado momento da história, o Atlético Mineiro. Mas foi por isso que eu apostei. Baseado nisso aqui, respeitem o índice porque funciona, viu? Não é esse campeonato que a gente acertou, não. Pontos corridos a gente acerta todos. A gente vai ver o peso desse elenco mais pra frente como informação aí, essa é bem surpreendente. Vamos avançar. Vamos avançar. A gente prossegue com o equilíbrio ofensivo e defensivo do Palmeiras na estatística mais importante do futebol, as finalizações certas que você realiza e as que você sofre. A gente falou desse tema também nos últimos vídeos do Palmeiras, os números ainda melhoraram. O Palmeiras era o terceiro time que mais realizava e o terceiro que menos sofria. Agora é o segundo melhor nas duas, 5.3 por jogos feitas, 3.5 sofridas, números muito fortes, né, Zé? Quer dizer, recebe 1.5, 1.8 de saldo por jogo, vezes 30 rodadas, 38 rodadas, isso vai abrindo. Mas, mano, a gente deu uma entrevista pra Globo, pro Roseguini, há uns 40 ou 50 dias atrás, e a gente falou lá, olha, lá em dezembro a gente espera que o campeão tenha
Podem ver lá. O campeão tem uma média entre 5 e 5,5 chutes por jogo. E de fato a coisa aconteceu, né? É, a cara do campeão, como costuma ser, se a gente comparar com todos esses outros times que chegaram a sonhar com título no campeonato, a gente vê que nenhum tem esse equilíbrio. O Flamengo é o primeiro em feitas, mas o sétimo em sofridas. O Inter, o oitavo. O Inter e o São Paulo aqui já a gente sempre descartou, feitas, porque com esse número 4, 4,5, não era tem difícil como de chegar. ver. O Grêmio é o que menos sofre, mas só o quinto que mais realiza. Esse número muito importante que acaba resultando diretamente nisso, que é a quantidade de gols que você faz e que você sofre. O Palmeiras está com o melhor ataque e com a melhor defesa. Esse número defensivo com o Felipão ainda muito mais forte. Aquele de finalizações 2,8 só com o Felipão, finalizações sofridas. É incrível esse número. Número muito baixo. E pra gente ver, só pegando aí do São Paulo, que é o pior aqui na parte dos gols feitos, e era na tela anterior em relação à finalização realizada, a gente está falando agora da 37ª, 8ª rodada, o São Paulo tem 50 chutes a menos que o Palmeiras certos, 60 a menos que o Flamengo. Então, o buraco que começa com 1 polegada, lá no começo do campeonato, lá no fim tem 3 metros, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado. A cada rodada você tem que tentar fazer esse ajuste de curso. E ficou muito claro, né, o que aconteceu. Exato. A gente vai avançando aqui para essa manutenção do ímpeto ofensivo do Palmeiras. Muito legal. Esse dado aqui ele é bem interessante, é um dado bem exclusivo da nossa coleta. E bate com o campeonato do Palmeiras de 2016. De 2016 com tinha o um Cuca. destaque muito grande nisso. Para gente explicar um pouco melhor aqui. 15 minutos antes e 15 minutos depois do seu time fazer um gol, quantas vezes você está finalizando? O Palmeiras, antes de fazer um gol, está com uma média de 2 chutes nos 15 minutos. Depois que faz, nos 15 minutos seguintes, ele continua com 1,4, que é um número forte. A porcentagem do Palmeiras cai 29% apenas. Aqui embaixo, a gente vê a média do campeonato. Normalmente você está chutando 2,1 antes de fazer um gol, mas cai para 1,1. Ou seja, o normal é você cair 45% nas finalizações e o Palmeiras cai menos de 30%, O Palmeiras cai chegou 29%. O Palmeiras chegou a ter um número de 15% só de queda. Chegou, era... Deu uma piorada Deu nesse uma final. piorada, era o time que menos diminuía, acabou virando o segundo. O Atlético Paranaense passou nessa última rodada, mas ainda um número muito forte, bem abaixo da média do campeonato. Quer dizer, faz o gol, mas não perde o pique. É uma partida que ficou bem claro, isso foi com o América Mineiro, né, os 4-0. Mas é isso aí, legal. Ele continua com ímpeto em troca de passes também, a troca de passes diminui muito menos do que a média do campeonato, é um time que está sempre buscando e isso faz uma diferença muito grande também. Seguindo agora com alguns números gerais aí da campanha, nessa barra aqui a gente sempre vai ver a primeira barra verde, número do Palmeiras no campeonato, número do Palmeiras com o Felipão e a média do campeonato para a gente conseguir ver as diferenças nesses números. Para aí. fazer um gol 7.3, com o Filipão ficou ali na mesma coisa, 7.4, só que no brasileiro 11.3. 11.3, o Palmeiras é o time que menos precisa de finalizações para fazer um gol. Sensacional. Para sofrer um gol é o quarto do BR. Precisa de 14.3 chutes contra o seu gol para levar um gol. Mas aí chama atenção o número do Felipão. Aqui é demais. 20.1, esse número é muito alto. De 14, que já era bom, pulou para 20 disparado o primeiro e a média do brasileiro é 11. Ou seja, o dobro. Vai. Se você pegar só as finalizações certas ainda, as que chegam no gol do Everton, 6.6. Goleiro que precisa de 6.6 chutes para ser vazado. É uma média bem Tem um monte alta, de goleiro bom aí com 2, 2,5, 2.8, 3.1. O Everton tá com? O Everton tá com 6.6. Não só o Everton, né? Porque não só ele nesse período com o Felipão, mas com o Felipão 6.6 finalizações no gol. Esse número aqui de interceptações, que é o que mais foge da curva do campeonato. A gente vê aqui o número geral do Palmeiras 5 por jogo, com o Felipão 5.6, a média do campeonato é 2.7. Se você pegar só esse número com o Felipão, ele é quase 110% acima da média. Uma estatística muito importante, a gente sempre destaca como ela é fundamental. Não, em todas as posições. Roubou a posição. Em todas as posições. Do Felipe Melo, agora o Felipe Melo retomou a posição do Marcos Rocha. Em todas as posições do Palmeiras tem jogadores de destaque em interceptação. O Marcos Rocha é o lateral com maior média. O Felipe Melo é o segundo volante com maior média. O Luan é o zagueiro com a maior média. Lá na frente a gente vai ver os caras que ajudam nesse trabalho também, nesse trabalho sujo. A gente vai ver o William, o Dudu com números importantes. Essa estatística aqui fundamental do ponto de vista defensivo.
O Palmeiras lidera ela. Estatística muito importante de interceptações. A gente continua nas estatísticas fundamentais do ponto de vista defensivo, desarmes certos. O Palmeiras liderou por um bom tempo, o Flamengo passou agora. Mas tá empatado tecnicamente, né? Muito próximo. 18.7, 18.5, tá elas por elas ali. Número muito forte de desarmes. E aí a gente vai ver onde esses desarmes ocorrem, que é uma estatística bem interessante também. O Palmeiras desarma 51,7% no primeiro terço, no campo defensivo. Nos dois últimos terços, que é onde o desarme costuma ser mais fundamental, você retoma a posse lá no campo ofensivo, o Palmeiras é o time que mais conseguiu desarmes nesses dois últimos terços. 266 no segundo e 64 no terceiro. É o time que mais desarma no ataque. É o time que mais desarma Esse é o no número ataque. emblemático. Aqui é tudo muito próximo um do outro. Tá? Aqui ele é o primeiro. É o time que mais rouba a bola no ataque. Ataque, não é depois do meio campo. É lá Sim. na faixa, na terceira faixa. Legal, isso é muito importante. E aí esse número que vai totalmente ao encontro desse aqui, que é um número bem interessante também, ele reflete bem as colocações no campeonato, na maior parte dos casos, que é a quantidade de segundos de posse do seu adversário que você consegue realizar um desarme ou uma interceptação. Ou seja, a cada 34 segundos de posse do rival, o Palmeiras consegue recuperar a bola de alguma maneira, seja com um desarme, seja com uma interceptação. É o time que está lá pegando, mordendo. Essa é uma tela requentada que a gente fez, que chamou a atenção. E vou te falar, fiquei super feliz, nós recebemos uma ligação naquela semana do corpo técnico do Inter. Falando que eles estavam super felizes de ver o Inter aqui na cabeceira aqui na luta. Forte também. Número muito forte. Porque ele falou, pô, a gente luta para ter esse número legal. E o Palmeiras lidera. O Atlético Paranaense está aqui. Time que desarma muito pouco, apesar de... É o menor desarme do campeonato. É. Paga um pouco o preço de ter tido muita posse no começo ainda com o Fernando Diniz, mas mesmo assim chama atenção. Mas isso aqui é o ímpeto, né, cara? É a vontade. O Flamengo também muito forte com 36, você vê os únicos dois times abaixo de 40. Você não deixa o seu adversário respirar, né? A cada 30 segundos de posse você já tá lá realizando um Você desarme. não deixa o cara raciocinar, você não deixa o cara criar, você não deixa... Isso é fundamental. Dando sequência, a gente vai falar ainda da defesa que ninguém passa, números defensivos fortes. Rebatidas é um número muito importante, defesa boa, rebate. Aquele zagueiro que joga de terno dos anos 90, isso daí, depois você resolve esse problema. Mas defesa boa, rebate, afasta da área. E o goleiro, quando dá aquele soco na bola para sair de dentro da área, também contamos como rebatida. 32 é a defesa que mais rebate. Antônio Carlos, Gustavo Gomes, com números de muito destaque. Isso reflete aquela dificuldade que a gente acabou de falar dos adversários conseguirem finalizar no time do Palmeiras, tá? Acima da média, o Filipão acima da média, o Palmeiras acima da média do campeonato. E ou seja, nas 3 desarmes, interceptações e rebatidas, Palmeiras lidera 2 e é vice empatado meio que tecnicamente com o Flamengo. Seja, excelência defensiva. Filipão para arrumar defesa O jeito que o Palmeiras costuma começar as suas jogadas, né, Zé? Que é a ligação direta. Não é só isso, né? Parece que não é só isso, mas de fato. A gente viu na Copa do Mundo o que aconteceu. A França jogou muito assim. As maiores posses de bola da Copa caíram na primeira fase. Espanha, Alemanha e Argentina. E a França, se eu não me engano, terminou a Copa como 17ª posse. Na média. De modo que, cara, é eficiente, porque no final para nós o que conta, jogando com posse ou sem posse, o que a gente vai medir lá na frente é o número de chutes certos que você consegue dar. E a gente viu que o Palmeiras vai muito bem obrigado nesse fundamento. E você tem um atacante lá na frente que consegue reter essa bola, né? Como é o caso do Daverson. O Corinthians do ano passado tinha um jogo com o Cássio. O Daverson, cara, esse cara é louco. Ele é muito engraçado. Você viu ele dando um beijo na careca do Filipão? Ele é figura. Mas é isso aí. É o time que mais lança, ainda com o Filipão ainda melhorou e ele está bem acima da média do campeonato, com 34. Passes para conseguir uma finalização. Isso é um pouco verticalidade, não é só isso, verticalidade, mas ajuda, encerra o raciocínio. Exato. É o sexto do Brasil, do BR18, tá certo, Masvan? Sim, no campeonato inteiro 30,5. Se você pega só o número com o Felipão... Caiu bem. Menos de 27, só o Ceará. Mas essa variação aqui já derrubou ele, ou melhorou ele de sexto para segundo. Olha só como é... Não é só o Palmeiras que está jogando assim.
Vamos deixar bem Muitos claro. times do Ceará, com uma campanha muito boa, é o primeiro nesse O São Paulo número. fez isso o campeonato inteiro, não funcionou porque não conseguia finalizar. Todo mundo jogando assim, não tem nenhum. Que time que joga com a posse? Cara, é O Grêmio, o Corinthians, o Grêmio ainda. Paranaense. E o Grêmio funcionava muito bem quando tinha o Arthur, o Maicon, eu adoro o Maicon, mas teve mais dificuldade esse ano. Quem mais? Que tem O a. Atlético Paranaense usa bastante a posse, mas abdicou Né? um pouco Depois com o Thiago mudou. Nunes. O Corinthians talvez, aí por um outro problema, que talvez falta de criatividade, Uhum. acaba segurando um pouco mais. Mas enfim, Número forte, se você cortar isso aqui para passes para um gol, o Palmeiras é o que menos precisa. A cada 220 passes o Palmeiras é que faz o Palmeiras um gol. é eficiente, tem uma galera jogando assim. É o 11º só em passes. Ou Tá. seja, vamos lá. Drible certo. Dribles certos, estatística importante também. Quem porque que é o líder desse aqui? É o Dudu? O Dudu. Ah, moleque. Ele puxa bastante esse número lá para cima. Time incisivo, tem a verticalidade e ainda tem isso de você partir para cima com o drible, você ganha espaço. O drible torna o jogo desigual, você consegue ultrapassar um cara. A gente mudou demais o peso no índice Footstats, o peso do drible. Porque ou você triangula ou você dribla para passar o seu adversário. Então tem um cara que nem o Dudu, acho que ficou bem claro que faz a diferença, né? Que esse moleque tá jogando, moleque, que esse cara tá jogando, pelo amor de Deus. Enfim, time que mais dribla no campeonato também, mais uma liderança pro Palmeiras. O que mais, mas mano, vamos lá. Agora a gente fala das marcas dessa campanha, né? Alguns números mais de tabela, mais focados em aproveitamento. Palmeiras, mais uma vez, com uma excelência muito grande. É o melhor mandante, 87% dos pontos. É o melhor visitante, 52,6% dos pontos. É o primeiro contra os 10 melhores, contra os melhores times da tabela, uma marca muito forte, 72,2%. Se você pegar a média de todos os times do campeonato jogando contra os 10 melhores, fica na casa dos 35%, ou seja, o Palmeiras é mais do que o dobro melhor do que a média do campeonato. Isso, hein? Número muito alto. O primeiro no aproveitamento no segundo turno, esse super turno do Palmeiras que a gente já destacou, que pode bater o do Corinthians. Se você pegar só a pontuação do segundo turno, 44 pontos por enquanto, o Palmeiras estaria em 12º do campeonato, competindo contra todos os outros, estaria na frente do Corinthians, por exemplo, com 18 jogos só, né? Porque nem acabou o turno ainda. Foi fantástico. Agora vamos falar desse dado do elenco do Palmeiras, né, Zé? Que muita gente falou desde o começo que o Palmeiras usava muitos jogadores, que por causa disso que os resultados estavam vindo. Mas o que a gente vê no fim das contas é completamente o contrário, não na questão da qualidade do elenco, mas na quantidade. É o time que menos usou É o jogadores. time que menos usou jogadores no Brasileirão desse ano. Se a gente pegar todos os campeões brasileiros nos pontos corridos, só o Corinthians de 2011, que utilizou menos jogadores, utilizou 27, o Palmeiras usou 29 jogadores nesse campeonato. 19 fizeram gol. A marca mais importante é a utilização deles, como ele conseguiu dosar bem a quantidade de minutos de cada um desses jogadores em campo e como eles foram forte, né? fundamentais. É forte. Quem entrou, resolveu, não precisou talvez de um terceiro teste, uma terceira oportunidade. 19 fizeram gol, São 10 de diferença, só que você tem 65% do elenco. que tirar 3 goleiros aqui. Uhum. Então, olha só, quase todo mundo no Palmeiras fez gol. Ainda tem o Tietchan que tem uma partida que não entra. É a maior porcentagem do Brasileirão, é o time com mais jogadores diferentes fazendo gols. 15 jogadores deram assistências, também é o time que mais teve jogadores, é a maior porcentagem, 52%. E 12 jogadores com 100 pontos ou mais no índice Footstats, pra gente ver como esse elenco foi fundamental, mas não na questão da quantidade, e sim da qualidade e de como o Felipão soube utilizar. Quer dizer, teve muita qualidade, porque o elenco de fato é o melhor do Brasil, que mais investiu, mas é o melhor do Brasil de fato. E não precisou mudar tanto quanto os adversários, é isso. A galera chegou descansada no final também, para vocês terem ideia, o cara com mais minutos do Palmeiras no campeonato é o Dudu, e é o 58º só entre todos os jogadores do Brasileirão. Se você pegar a espinha dorsal lá do time, os 5 jogadores que mais jogaram, Dudu, Felipe Melo, Bruno Henrique, William, e o outro me fugiu agora. Mas é a segunda menor média de minutos entre todos os times do campeonato, só o Grêmio, que alterna constantemente, né? Chegou a usar time C, então, pra gente ver como o elenco pesou dessa maneira da qualidade e não da quantidade propriamente dita. Ainda nessa linha do peso do elenco, Zé, e de como o Palmeiras soube dividir bem isso. A gente vê aqui o peso de cada jogador na pontuação geral do time. O Dudu, que foi o maior pontuador do Palmeiras, representou 10,5% dos pontos.
é o líder de todos os 20 times que menos teve representatividade nessa pontuação total. É o melhor jogador do campeonato pelo índice. Na hora que você joga ele na panela do Palmeiras, ele pesa 10%. Pesa 10% dos pontos, pra gente ver como todo mundo fez a sua Todo parte. mundo entregou, todo mundo colocou valor em campo, produziu em campo. A gente vai ter uma tela dos 3 primeiros, né? Os 3 primeiros do Felipe Melo e o William. Eu vou falar uma coisinha só do Bruno Henrique e do Thiago Santos, porque vale a pena. O Bruno Henrique, cara, jogou demais, eu acho. Demais. Lembrando, ele saiu daqui do Corinthians, líder do índice Footstats em 2016. Ele era líder, fazia 2 gols, aí teve jogo que fez 2 gols. E, cara, acho que desde quando ele saiu, esse ano com certeza foi o ano dele com a camisa do Palmeiras. Evoluiu demais, volante com mais gols, segundo volante com mais Então, finalizações. ele é bom mesmo, ponto final. O Thiago Santos é apenas o 9º jogador do Palmeiras jogando o Campeonato Brasileiro em minutos. Mas é o maior desarme do elenco. Esse cara aqui eu vi, teve uns jogos que ele estava endiabrado. Ele é cão de guarda profissional. Ele foi muito bem, muito bem, muito bem. É o que a gente fala do peso no final, né, cara? Ele é o 9º jogador, mas é o cara com mais desarmes no... Enfim. Vamos lá, falar desse monstrinho aí. Trazer algumas características desses 3 principais jogadores no índice. Dudu, 19 participações diretas em gols no campeonato, é o primeiro do Palmeiras, só o Gabigol participou demais, mas aí muito em função do número de gols, ele não tem um equilíbrio tão grande entre gols e assistências. 12 assistências para gol, característica principal do Dudu nesse campeonato, muita assistência de cruzamento, um cruzamento sempre muito certeiro. O segundo colocado tem 7 assistências, só para vocês terem ideia como ele está acima dessa média. Incrível. 53 chances criadas, as assistências para finalização, né? O primeiro do Palmeiras, o primeiro entre os atacantes do Brasileirão. Normalmente essa função é mais dos meias, ele é um atacante que faz gol, que cria, que dá assistência. 7 gols marcados, 30 finalizações certas. O cara que mais recebe faltas no campeonato, a gente está bastante acostumado a ver essa caça ao Dudu, né? E 34 dribles certos, o maior driblador do Palmeiras, o 5º do campeonato. Ele é o primeiro do índice no geral, o primeiro atacante. Ele já foi líder do índice Footstats numa porrada de ano aí pra trás, não foi? Ele foi o melhor atacante em 2015, 2016, 2017 e agora 2018, confirmando, né, na última rodada, com certeza vai se confirmar. Retorno garantido, né, cara? E entre todos os jogadores, o primeiro nesse ano, o segundo no ano passado, o segundo em 17 e primeiro em 16. Jogador espetacular do Dudu. Regular, lá em cima. Lá em cima demais. Felipe Melo. Segundo, Felipe Melo. Pouca gente tem falado sobre o campeonato que ele fez, mas é um baita de um campeonato. Ele é o segundo no índice, evoluiu bastante nessa reta final. Aqui os números deles, entre os volantes só. Ele é o segundo volante que mais intercepta, ele é o volante com mais rebatidas, o terceiro volante que mais acerta lançamentos. Isso daqui é... O lançamento dele é muito forte. Parte técnica pura e simples. Com uma taxa de acerto muito alta, o segundo que mais vira o jogo, estatística bem importante também. Os desarmes não tem sido a principal característica dele, mas ele é o 14º. E aqui o número de faltas cometidas, só o 22º. Quer dizer, ele faz aquelas pataquadas que tem ontem, que ele simulou, né? Mas, bom, enfim, não, é o cara. Recebe muito cartão. Sim, mas ele comete pouca falta e ele desarma pouco porque ele intercepta muito também. Ele intercepta muito, cada um acaba tendo a sua função lá no elenco do Palmeiras. A dele é de interceptar essa leitura defensiva que ele tem, de saber os espaços, cortar a linha de passe. Ele seria titular, acho que no resto dos outros 19 times, com certeza absoluta. Agora, esse eu sou fã, hein? Esse é o William, que é o quinto no geral no índice Footstats, o terceiro entre os atacantes. A gente vê aqui o Palmeiras com 3 jogadores no top 5 do Brasileirão, né? O Dudu, Felipe Melo e o William. A gente fala sempre aqui, né, mas ele é na NBA tem o sexto melhor sexto homem. Esse com certeza é o melhor 12º do Campeonato Brasileiro, com certeza. Ele é o atacante do Palmeiras com mais finalizações, mais que o Dudu. Só que ele tem... jogador do Palmeiras com mais finalizações. Do Palmeiras. Ele é o único do Palmeiras entre os 10 maiores finalizadores do campeonato, só que desses 10 que mais chutaram, ele tem a melhor pontaria de 53% e mais, é o único abaixo de 2.000 minutos em campo. Nessa faixa de 10, ele está brigando com um cara com 3.000 minutos, 2.900, 2.000, ele é o único abaixo de 2.000 minutos. Deles é entre os 50 melhores, entre os 50 caras que mais chutaram no campeonato, ele tem a melhor pontaria, sendo 53,3%. Incrível, eu tinha parado no raciocínio dos 10, vai até os 50. Caramba, hein, meu? Bigode, tem 10 gols marcados, 32 finalizações certas, e aqui o trabalho sujo, né, que ele faz, que o William faz,
40 desarmes certos, ele é o segundo atacante do Brasileirão que mais desarma, e 10 interceptações, o atacante com mais interceptações. Então, além de fazer gol, de finalizar bem ainda, ele é um cara que ajuda muito no momento defensivo. Como ele é eficiente, cara. E ainda 3 pênaltis recebidos, ninguém recebeu tantos pênaltis quanto ele, acaba tendo um peso grande. A gente destacou esses 3 aqui porque são os líderes, mas tem muito mais jogador com campanha de destaque. Tem o Daverson, fundamental, o segundo Número 1 jogador, em doideira. Número 1 em doideira, o segundo jogador que menos precisa de tempo para fazer um gol, o jogador que precisa de menos finalizações para fazer um gol, uma pontaria lá no alto também. Ele não foi só o Filipão que apostou nele, né? Foi o Cuca que trouxe ele, eu acho. Foi o ano passado. E o pessoal, ele teve oportunidade. E uma galera ainda, o Mike fazendo um campeonato espetacular, o time inteiro, Marcos Rocha, Vitor o goleiro Luiz. foi bem, foi todo mundo bem. Palmeirense, é isso aí, a gente fez, hoje o vídeo ficou um pouco maior, mas é porque é campeão, acho que merece a gente tentar explicar tudo, passar tudo que é legal. Muito número bacana, alguns inusitados que nem a gente mesmo esperava levantar, esse da quantidade de jogadores utilizados, por exemplo. Fica um tributo pro elenco, né, cara? Espero que um dia o Dudu possa mostrar isso pros filhos dele, o Filipão, pros netinhos e tudo mais. Pra você, palmeirense, evidente. E o que mais, mas mano, é isso aí, né, cara? É isso, agora é hora do torcedor comemorar aí, temporada terminando, os jogos, vai ter mais um jogo só, né, pra levantar a taça. Eu tava pensando, na hora que você tava falando do Dudu, ainda tem mais um jogo, capaz de melhorar alguma coisa ainda. Mas a gente vai fazer alguns vídeos de transferência aí até o final do ano, né? Mas mas ainda tem bastante coisa boa pra rolar. Então, porque o campeonato acaba, mas os números estão aí. Ainda não é o até logo nosso, então. O campeão tá decidido, mas a gente vai continuar trabalhando. Vai continuar analisando tudo o que aconteceu aí nesse ano, em todos os campeonatos, aí ainda vem coisa interessante até o final do ano. Tá bom. Pessoal, um abraço aí, parabéns, palmeirense! Abraço, tchau, tchau.